parou para reparar como o relacionamento dos seus pais influenciam nos seus relacionamentos amorosos? Como que os traumas que você viveu dentro da relação dos seus pais, ou o que você observou que você gostava ou não dentro do relacionamento amoroso deles, influencia hoje na sua vida afetiva? Hoje você vai entender como identificar esses padrões de relacionamento na sua vida e principalmente como liberar isso aí para você ter o relacionamento que você merece, atraindo pessoas que são compatíveis com você e principalmente trazendo aquele relacionamento que faz sentido para sua vida. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Stephanie, para quem não me conhece, sou consteladora ancestral e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esses relacionamentos que a gente vivencia na nossa família e como que eles vão afetar no seu relacionamento amoroso, principalmente o relacionamento dos seus pais. A primeira coisa que é importante compreender é que os nossos pais, eles são a base da nossa criação. Sem o nosso pai, sem a nossa mãe, você não seria quem você é, eu não seria quem eu sou, cada um não seria da forma como é. Não teria o corpo que tem, os pensamentos que tem, as emoções que tem, seria uma pessoa completamente diferente se você muda ou o pai ou a mãe. Então isso significa que os pais com os quais a gente teve a oportunidade de ser concebido são os únicos pais possíveis para que cada um tenha recebido a vida que recebeu. E mais profundamente, os nossos pais vão ser a primeira referência de relacionamento amoroso que você vai ter na sua vida, que começa no momento da sua concepção. O seu pai e a sua mãe podem nunca mais ter se visto depois que fizeram você, mas ali está a informação genética dos dois. Porque vamos lá, o que acontece? Você pode imaginar que o seu pai é essa caneta amarela e a sua mãe é essa caneta vermelha. Essa caneta vermelha, que é a sua mãe, ela só é vermelha porque o pai dela e a mãe dela, juntos, fizeram com que ela nascesse assim. Se o seu avô não fosse o seu avô e fosse outra pessoa, a sua mãe já não seria como ela é, tá? Porque dentro dos estudos de genética, a gente sabe que tanto o óvulo quanto o espermatozoide são 50% da informação genética do pai, 50% da informação genética da mãe. E quando eles se unem, tem a união dessas duas partes que formam um ser inteiro. Então, quando o nosso pai e a nossa mãe se unem, fazem sexo e concebem aquele ser que foi você um dia, né? E que hoje segue a vida sendo você, a gente tem a união de duas famílias, a gente tem a união de duas memórias genéticas, a gente tem a união aqui de duas informações que foram recebidas dos ancestrais mais antigos e que geraram você, que é a união perfeita do seu pai e da sua mãe. O que acontece é que o filho, ele não tem a opção ou a possibilidade de excluir ou o pai ou a mãe da sua biologia, nem do seu coração, nem dos seus pensamentos. Por quê? Se o filho tenta excluir qualquer um dos dois, a gente tem um processo de vazio imenso. O laranja, ele não pode separar mais o vermelho do amarelo. Ele não tem como mudar que ele é a mistura dessas duas partes. Ele pode se misturar com outras cores para gerar outras cores, mas o que ele é não tem como ser mudado, tá? E por que isso é importante? Porque o filho, ele vai ter como referência os pais. A criança, ela ama profundamente os pais. E quem teve problema com pai ou com mãe vai lembrar das frustrações de infância que teve, que fez com que quebrasse aquela ideia de que os pais eram perfeitos, de que os pais eram deuses, de que os pais nunca erravam.
né? Essas crenças, elas vão sendo quebradas conforme o crescimento da criança, conforme o que ela vai vivenciando, assistindo esse casal. Então, o filho vai ter como referência os pais. E o relacionamento desses pais vai definir a forma como esse filho vai se relacionar romanticamente com outras pessoas. Então, por exemplo, se esse casal, que é o pai, a mãe, o homem e a mulher que deram a vida a esse filho, tem situações de conflito como violência doméstica, vamos supor que o pai bate na mãe, que é um caso bem comum aqui no Brasil. Tem um caso de violência doméstica, onde o pai bate na mãe, tá? Esse filho assiste essa cena e ali ele geralmente decide as crenças sobre relacionamento que ele vai desenvolver. Então, por exemplo, se for uma mulher, essa filha, ela pode olhar para essa situação, tomar as dores da mãe para ela e decidir que os homens são ruins, que os homens são violentos. Não é só o pai. Os homens são violentos, os homens são ruins. E assim, ela vai atrair relacionamentos para a vida dela, onde ou ela atrai homens exatamente como o pai, ou ela tem tanta raiva dos homens que ela vai atrair homens que ela pode submeter a algum tipo de violência psicológica, emocional, física, tá? Ou vai atrair parceiros que vão engatilhar memórias, mesmo que essa pessoa não seja violenta, mas que vai trazer memórias desses relacionamentos dos pais. Então, o relacionamento amoroso que essa pessoa vai viver foi condicionado pelo que ela viveu e aprendeu do relacionamento dos pais, tá? Observa na sua vida o relacionamento que você viu dos seus pais, como eles lidavam um com o outro, como eram as brigas, se teve algum evento familiar, algum conflito familiar que foi mais marcante para você. E observa os relacionamentos que você teve desde o começo, quando você começou a se relacionar com outras pessoas até hoje. Como foi esse relacionamento? Foi parecido com um dos seus pais? Ou foram relacionamentos completamente diferentes para tentar fugir do que os seus pais viveram? Começa a observar o que tinha de parecido nas suas relações amorosas e o que tinha de parecido na relação dos seus pais. O que você repetiu, o que você viveu. E se você nega o relacionamento dos seus pais, se você tem uma negação profunda, esse relacionamento eu não quero, começa a observar o que você tem atraído para sua vida. Isso é um estudo importante e é por aí que você começa a entender o que te leva a viver os relacionamentos que você vive e principalmente como poder liberar, porque o primeiro passo é tomar consciência. Então, gente, a memória genética, o DNA que você recebeu, que está em cada célula do seu corpo, que tem uma sabedoria que é só dele, que sabe conduzir, criar tudo o que precisa, que é uma sabedoria do corpo, é uma sabedoria ancestral, tá? Não precisa você definir como o seu organismo vai fazer a digestão, ele sabe fazer a digestão. Ele é vivo, ele tem inteligência própria, né? E o nosso DNA, né, para quem não sabe, 90% do DNA humano ele ainda não foi decodificado. 90% os cientistas não sabem para que serve, tá? Os outros 10% é o que faz com que o nosso corpo funcione. Produz as células, produz a cor do cabelo, enzimas, substâncias de todos os tipos, tá? Faz o funcionamento acontecer. Os outros 90%, eles não decodificaram. Só que o que é esses 90%? É a memória, é o campo holográfico do seu sistema familiar, é aquilo que seus avós, bisavós, trisavós passaram, viveram. Basicamente, gente, o nosso DNA, ele é um livro de história que remonta desde as origens. É óbvio. Você veio de lá, seus ancestrais passaram a vida adiante e você recebeu ela com tudo aquilo que eles viveram
todos os aprendizados, tudo que foi necessário para sobreviver, foi passado para você. E toda essa memória, ela serve para a vida. Serve para que você tome melhores decisões, para que você sobreviva, para que você consiga avançar, assim como seus ancestrais avançaram. Então, todas as memórias de relacionamentos do passado, da sua ancestralidade, vão estar registradas em você. E a gente pode observar essas memórias que vibram no seu inconsciente, que atraem situações que você não deseja para sua vida, que fazem você viver ciclos repetitivos dentro dos relacionamentos amorosos, como, por exemplo, sempre terminar o relacionamento pela mesma briga, pelo mesmo motivo. Por exemplo, ciúmes, traição. Todo relacionamento termina pelo mesmo motivo. Isso é um padrão repetitivo. Os conflitos são sempre pelos mesmos motivos. É um padrão repetitivo. Todo relacionamento que a pessoa tem, ou ela é abusada emocionalmente, ou fisicamente, psicologicamente, isso é um ciclo repetitivo. E isso vem para mostrar para você que algo precisa ser resolvido dentro de você e com certeza no seu sistema familiar. Naqueles que vieram antes de você, viveram situações que você nem imagina e que não tiveram as ferramentas para resolver aquilo no passado. Essa informação de trauma, de dor, ela segue registrada até encontrar uma solução no sistema familiar. E os relacionamentos, eles são um presente, uma oportunidade para você solucionar questões. Porque o relacionamento, eu falei isso no Instagram até esses dias para vocês, ele é um espelho para você. Ele vai ser um espelho daquilo que você precisa trabalhar. Em nenhuma outra relação você consegue ver o que você vê dentro de um relacionamento amoroso. Todo mundo sabe que dentro de um relacionamento afetivo vão surgir coisas, emoções, situações que só acontecem num relacionamento amoroso. Então, ele vem para te trazer consciência do que precisa ser mudado, do que precisa ser curado em você. Então, um exercício que você pode fazer para começar a mapear esses padrões, para você começar a tomar consciência deles e, consequentemente, liberar, é anotar num papel, tá? Tudo aquilo que você viu do relacionamento dos seus pais. Isso é só para você, não é para mostrar para ninguém, tá? Você pode colocar tudo o que você vivenciou ali. Inclusive quem tem trauma de ter visto pai e mãe se relacionando sexualmente, que isso é muito comum, tá? E que isso gera um trauma que vai para todos os relacionamentos da pessoa, tá? Então você pode anotar tudo que você viu de conflito, dificuldades que vocês passaram, que você viu sua mãe e seu pai passando um com o outro, tá? É a tristeza do pai, a raiva da mãe, você pode anotar tudo, tá? Se eles se separaram, né? Alguns têm pais separados, se separaram, como foi pra você, tá? Vai anotando, vai mapeando o relacionamento dos seus pais, o que você vivenciou. Depois, você vai fazer uma outra lista do lado, anotando como foram os seus relacionamentos. Quais conflitos você viveu nas suas relações, quais eram as brigas, por que terminou relacionamento 1, 2, 3, por que terminou? Vai lá, anota tudo. E começa a comparar os seus relacionamentos com os relacionamentos dos seus pais. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo, quando vocês fizerem essa lista. Pode até fazer a lista aqui embaixo se quiser, se sentir à vontade. Comenta o que vocês perceberam de similaridade. Porque se vocês comentarem, eu posso fazer um vídeo só de análise desses padrões para vocês poderem mapear melhor também e poder liberar tudo isso que está aí. Lembrando que esse é um raio-x inicial, tá? Do seu campo amoroso, do seu campo afetivo. Tem coisas que são mais antigas, que não vão estar relacionadas só com os seus pais, tá? Tem coisas mais antigas que vão estar relacionadas com os seus avós, bisavós. Então, assim, esse exercício é um raio-x inicial para você começar a tomar consciência e perceber como é parecido. Porque até o relacionamento dos seus pais foi condicionado pelos seus avós.
Seu pai e a sua mãe se atraíram porque os avós, que são seus, os pais deles, viveram situações e viveram relacionamentos que levou o seu pai e a sua mãe a acreditarem em determinadas coisas sobre relacionamento e a se encontrarem e a se unirem para dar continuidade à vida, para resolver conflitos que nem deles eram. Então, não é apenas os nossos pais que influenciam na nossa vida afetiva, mas são principalmente eles, que são a nossa primeira referência e que vão ser a base daquilo que a gente vê e vivencia sobre relacionamento. Nesses casos, quando as questões são mais antigas, ou quando tem algo que você ainda não percebeu, não compreendeu da relação dos seus pais com você, do relacionamento deles, aí sim a gente entra com a constelação ancestral, acessando essas imagens, acessando essa memória que está vibrando, que está reverberando e que está influenciando profundamente, determinando a sua vida amorosa, os seus relacionamentos afetivos, as pessoas que você atrai, os conflitos que você vive, as dificuldades que você tem no seu campo de relacionamento. Então, através da constelação ancestral, a gente consegue abrir essa memória familiar e aí sim observar o que acontece ali e principalmente, resolver, solucionar, harmonizar e liberar a pessoa que está vivendo aquele ciclo repetitivo que nem é dela, que às vezes não pertence nem a ela. E eu quero deixar aqui um convite para vocês, que dia 13 de dezembro agora, de 2024, a gente vai estar abrindo o grupo de constelação ancestral online. Então, quem quiser participar, quem quiser saber mais, eu vou deixar os detalhes aqui na descrição. E eu quero saber de vocês como reverberou aí essas novidades, essas informações sobre os seus pais, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos afetivos. Comenta aqui embaixo quais insights você teve, o que você percebeu da sua vida a partir desse vídeo. E se gostou e não está no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha, porque isso ajuda com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E principalmente, compartilhe com as pessoas que você ama e que você sabe que estão precisando de ajuda no amor, para que elas tenham a possibilidade de começar a se libertar daquilo que não serve mais para elas. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!